Isto é o título do capítulo 11, mas no seu item 1, nós temos um mandamento maior, e é sobre um mandamento maior que efetivamente vamos falar hoje. E, lendo a parte do Evangelho, um fariseu que era doutor da lei, para o tentar Jesus, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o teu Senhor, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o mandamento maior e o primeiro mandamento. E eis que temos um segundo que é semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros aquilo que nós queremos que os outros façam por nós, ou que queríamos que eles fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque ela resume os deveres do homem para com os outros homens e para com Deus. E vamos tentar interpretar aqui esta passagem, o mandamento maior, à luz da doutrina espírita. E correlacionando este tema com aspectos, experiências do nosso dia-a-dia, vamos tentar tirar da escrita e passar para o nosso dia-a-dia, porque ao fim e ao cabo todos nós nos deparamos com estas situações e muitas vezes nós ainda achamos que não conseguimos ainda fazer tanto bem e já fazemos tão bem. Certamente que este tema é muito profundo para a nossa compreensão e a nossa forma de sentir, pois se assim não fosse, já há mais de 2000 anos que Jesus cá esteve, esta mensagem está gravada nas nossas almas, mas ela exige de nós muito esforço para senti-la. Mas mais do que para senti-la, é praticá-la. E Jesus nos diz que as leis de Deus são resumidas num tríplice aspecto, neste mandamento, de um sentimento que é amar a Deus, amar ao próximo e o amar a si mesmo. E nós muitas vezes achamos que o amar a nós temos que ficar 100% para último, não é? Mas até que ponto amar ao próximo? Sim, porque nós temos muitos próximos. Amar até quanto? Observemos que o próprio Mestre nos põe uma medida: amar como a ti mesmo. Portanto, para isso nós temos que nos amar, para podermos amar os outros como nós nos amamos. E vamos pensar um bocadinho nesta medida e no nosso esforço de aplicar com naturalidade os conhecimentos, porque nós já conhecemos os ensinamentos que estão subjacentes a este mandamento de Jesus. Ele disse: conhecerás a verdade e ela vos libertará. Pois é, mas mais do que conhecer, é o que é que nós conseguimos fazer com esse conhecimento. Porque o conhecimento por si só não garante a sustentação para percebermos a nossa caminhada. Então, aqui neste mandamento a gente tem a síntese das 10 leis morais, em que estabelecem o dever do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. E estes deveres não estão separados, permitam-me usar a expressão, não estão entrusados, como nós vamos ver, e ele abrange as várias áreas da nossa vida. E é na vivência conjunta destes 3 elementos que vamos conseguir progredir moralmente. Vamos então amar a Deus. Muitas vezes a gente imagina que é um amor muito distante. Eu amo a Deus. E perguntamos: como é que é amar a Deus? Será que basta louvar-lhe a existência? Será que basta orar e estar em comunicação com Ele? Isso é suficiente? É, desde que, e como está dito aqui, que a gente o ama de todo
todo o seu coração, toda a nossa alma, e isto implica um sentimento. Mas não é um sentimento que eu estou a ter naquela hora que eu estou a fazer aquela oração, a conectar-me com o divino. Porque o sentimento que eu estou a ter é um sentimento que já tem a ver com toda a minha história. E é estabelecendo-se esta conexão através da prece que nós conseguimos organizar a nossa vida e que nós conseguimos efetivamente amar e perdoar. A prece é como se fosse uma luz. E nós temos um quarto todo desarrumado e acendemos a luz. A luz não vai arrumar o quarto, mas vai mostrar-nos o que é que está no quarto, o que é que está desarrumado, e nós vamos decidir como é que queremos organizar aquilo. Porque também podíamos tentar arrumar às escuras, não é? Mas esta luz eu comparo como se fosse a luz de uma prece. E qual é o resultado dessa prece? Muitas vezes nós pedimos para outra pessoa, nós pedimos para o nosso próximo, pedimos para um filho, pedimos para outra pessoa, independentemente da distância em que ela esteja, e achamos que aquele pedido às tantas não foi atendido. Foi. Só que o atendimento foi o melhor possível para, de acordo com as necessidades daquele espírito, e não aquilo que eu achava que era o melhor. Posso não entender isto na altura, mas mais tarde, quantas vezes, passados anos, nós dizemos, olha, ainda bem, aquilo aconteceu assim, assim, e foi o melhor, e agora está-se a ver os resultados. É verdade que estes são alguns aspectos do amar a Deus, mas também quando nós falamos em amar a Deus, falamos em amar a sua obra. Isto inclui respeitar a natureza, respeitar todos os seres do reino animal e do reino vegetal, todas as criaturas de Deus. Inclui nós amarmos e respeitarmos esta casa que se chama Terra, que nos foi emprestada para nós estarmos aqui a melhorar de acordo com os objetivos que nós também nos propusemos. E então, temos o cuidado de cuidar desta terra, não a destruir. Termos o cuidado com a pegada ecológica, o cuidado com as nascentes, com a água, não é só fechar a torneira, é cuidado para não poluir, é termos o cuidado de, e isto é o respeito para com o próximo e amor para com o próximo, termos o cuidado de produzir cada vez menos lixo, de consumir aquilo que é necessário. Mas atenção que também, muitas vezes nós produzimos lixo físico, mas também produzimos lixo mental. E é aqui que a nossa prece e que a nossa calma é muito necessária. E lembremos que quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus. Nós não dizemos Pai meu, é o Pai Nosso. E lembremos também que o reino dos céus, Pai Nosso que estás nos céus, portanto, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E isto não é no agora, é no presente, é um estado de alma. Não é um futuro, um acontecimento que vai ter lugar. Portanto, é esta paz, é esta tranquilidade, é aquilo que nós queremos. Então, temos que, quando se fala em amar a Deus, inclui tudo isto. Mas agora temos também amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. O próximo quem é? O próximo é alguém do meu círculo de convívio. Quem é o nosso próximo? Diz? São todos aqueles que nos rodeiam. Exatamente. Desde o animal e a hora nacional. Exatamente. A ideia que o nosso próximo era aquele que convivia connosco, isso era um conceito judeu, mas Jesus alterou esse conceito. O conceito de proximidade ele alargou, ele quebrou as barreiras.
e de modo que o próximo passa a ser o nosso semelhante, passa a ser o outro, independentemente da distância. É aquele com quem nós não falamos, mas que nós, através dos médias, que é uma benção que temos hoje em dia, e com a pandemia foi uma coisa que permitiu a ajuda a chegar a muita gente. Portanto, aquilo que nós vemos, nós não precisamos de, para orar, de conviver com aquela pessoa. Então, este significado alarga-se também, como a Ana disse, aos animais. Alarga-se, deixa de ser só o próximo que está ali muito perto de nós, de maneira nenhuma. E também podemos dizer, bom, mas nós ajudamos e muitas vezes nem dia nem sequer nos agradecem, como é que é? Isso é problema do outro, não é nosso. Porque se nós ainda nos melindramos pelo facto do outro não mostrar gratidão, é porque precisamos ainda, o nosso ego precisa de ser afagado. E de certa forma, isto é que nos acontece às vezes. E nós, com os conhecimentos que nós já temos e que sabemos que a vida é eterna, nós sabemos que a vida é só uma e que através das várias reencarnações nós vimos para acessar os nossos pendores espirituais. E é através do próximo, e é através do amar a Deus, e é através do amarmos a nós. Portanto, não deixemos de amar e de fazer o bem ao próximo, e o fazer o bem é mal. Não deixemos de o ajudar, de o amar, só porque ele aparentemente foi ingrato. E se isso acontecer, essa pessoa vai se sentir desmotivada, esse próximo, o outro vai se sentir desmotivado também para progredir. E isso vai atrasar não apenas a evolução dele, como também atrasa a nossa. E se formos sinceros connosco mesmo, e se pensarmos um bocadinho às vezes, às tantas vamos chegar à conclusão que nós amamos no outro as virtudes que o outro tem, não é o outro em si. Muitas vezes nós podemos não gostar do próximo, do outro, ou porque ele já tem algumas virtudes, ou porque ele ainda não se conseguiu liderar determinados vícios para passarem a ser virtudes. Mas independentemente das virtudes e dos vícios que ele tem, ele é o nosso próximo, ele é o nosso semelhante. E isso causa dor. Causa dor nele, causa dor em nós. E não faz sentido nós amarmos só os bons, as pessoas que têm virtudes, as pessoas que têm a mesma ideologia que nós, têm os mesmos pensamentos, são da mesma raça, isso é uma coisa que já não faz sentido, não é? Mas pronto. Portanto, não faz qualquer sentido nós fazer distinção entre os filhos de Deus. Isso é descumprir a lei. Isso vai causar uma falta de caridade e vou sofrer com isso, vou ter dor, o próximo vai ter dor e estarei a descumprir as leis de Deus. Não nos esquecemos que as leis divinas, elas são irrefutáveis. Nenhum ser humano as pode refutar. Nós não podemos de modo nenhum alterar as consequências do seu cumprimento ou do seu não cumprimento. Cada um é livre, não é? Enquanto espíritas, nós tivemos a bênção de conhecermos e termos o acesso a esta doutrina. Mas há muitas pessoas que na Terra ainda não tiveram essa oportunidade. Nós já sabemos que a dor que passamos é fruto daquilo que
não foi escolhido com a vinda de Jesus há mais de 2000 anos atrás, não é? Percebemos a importância que o tempo passa, e a palavra passa, não é? E compreender que a vida é eterna e que só permanece no espírito os valores e as virtudes que o acompanham para onde quer que ele vá. Sejam as virtudes, como também sejam aquelas virtudes que ele ainda não conseguiu e que ainda podemos dizer que são vícios. Os valores e virtudes a constituem o património inalienável do espírito. Emmanuel diz-nos que o bem que nós fazemos em qualquer lugar é o nosso advogado em toda a parte. E aqui já percebemos a importância do próximo, do outro nas nossas vidas, ao mesmo tempo que nós resgatamos as relações com aqueles que connosco vivem. Aprendemos a entender, aprendemos a amar e aprendemos a perdoar também. E o perdão não é para tirar a culpa de quem nos feriu ou de quem nós achamos que nos feriu, mas é, na verdade, para libertar-nos da necessidade de um reencontro difícil no futuro. E quando perdoamos, estamos ou não estamos a exercitar o amor ao próximo? E estamos ou não estamos a amar-nos a nós mesmos? Porque se nós não perdoamos, aquela ferrugem fica. Aquilo vai acumulando e é que nos vai adoecendo. E quando nós perdoamos, é bom para o outro. E é bom para nós. A culpa que o outro tem, a responsabilidade dos atos que ele fez, o nosso perdão não tira essa responsabilidade, porque ele está por sua conta, ele vai responder pelos seus atos, segundo a lei de causa e efeito. Agora, o facto de nós o perdoarmos, e isto não são palavras vãs, era aquilo que eu dizia para nós tentarmos puxar para os nossos... Cada um vai pensando nos seus exemplos. O facto de nós os perdoarmos, estamos, sim, a quebrar os grilhões que nos prendem aos nossos negócios. Muitas vezes nós não pensamos nisso. Portanto, o amor ao próximo é caridade, mas caridade por si só acham que é o suficiente para atingir a salvação. A caridade é o amor ao próximo, mas é preciso mais dois elementos, que é o amor a Deus e o amor a mim mesmo, não é? Tratemos, pois, de ver naqueles que agem mal para connosco, ou que nós achamos que eles até agem mal para connosco, que a gente os consiga ver como pessoas que ainda não conhecem a realidade da vida espiritual e agem de acordo com nós. Também, há alguns tempos atrás e noutras coisas, ainda hoje em dia, não é? Agora, já falamos no amar a Deus, no amar ao próximo, agora vamos falar no amor a si mesmo. Se eu tenho desamor em mim, eu vou propagar o desamor. Se eu sempre vivi no meio da violência, se cresci no meio da violência, e se não tive outras oportunidades, ou se falhei nas oportunidades, no percurso ao qual eu me propus, às tantas, acho que é normal a violência, que até a pessoa pode desconhecer o que é o amor. Nós somos orientados a termos por nós amor, a termos compreensão para connosco, aceitação, o entendimento e o auto-perdão. Nós falhamos. Culpamos. Mas o que é que fazemos com essa culpa? Paramos, vemos o que é que podemos melhorar, porque é mesmo assim. Transformamos, ficamos com a nossa responsabilidade, com o arrependimento vamos reparar o que fizemos. Aceitemos as nossas limitações e
e que a gente também se consiga alegrar com as poucas conquistas que nós vamos fazendo no dia a dia. Quais são estas conquistas? É quando nós vemos nos nossos filhos, quando nós vemos numa obra nossa que se refletiu no bem. Ora, eu não esperava que esta pessoa tivesse este comportamento. Realmente foi influência. Pois foi. E tentarmos perceber qual é o sentido desta reencarnação, desta atual reencarnação que nós temos, qual é a lição que eu me propus aprender e as virtudes que eu me propus a desenvolver, de acordo sempre com a minha história. Não há duas pessoas que tenham o mesmo percurso, que tenham o mesmo historial, que tenham as mesmas necessidades. E nós entendemos isso. E também entendemos o tanto somos importantes para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos companheiros de jornada, de trabalho, para os nossos vizinhos, para aquelas pessoas com quem nós trabalhamos, mas que não falamos com elas nem as conhecemos. Até mesmo através da escrita, não é? O modo como escrevemos, a simpatia, o entendimento e a compreensão que nós relevamos. Então, é importante a possibilidade de estarmos lúcidos no corpo, nesta reencarnação, e enxergar e perceber a vida espiritual. E ainda estamos aqui vivos e sabemos que isto é transitório, sabemos que esta existência tem o seu objetivo. Mas também a importância de melhorarmos os nossos relacionamentos e de perdoar. O perdoar, a Ana Luísa falou no Evangelho, eu volto a falar aqui, o amor, porque é disto e só assim é que nós vamos atingir um patamar de evolução que todos nós vamos lá chegar. Uns pode levar mais tempo, outros mesmo. Mas quais são as nossas maiores dificuldades relativamente ao próximo? Certamente que é o nosso mau humor, ou é que está muito calor, ou é porque está muito frio, ou é porque temos muito trabalho, ou é porque estamos estressados. Muitas vezes somos deselegantes. Quantas vezes recebemos uma chamada de telefone que não podemos atender e nos esquecemos de devolver? Esquecemos porque partimos do princípio que não é nada importante. Mas quem nos deu, mais que não fosse, queria ouvir a nossa voz. Mais que não fosse. E nós, dali a um dia ou dois, dizemos, pois como não me tornaste a ligar, então eu percebi logo que não era importante e tinha tanta coisa para fazer. Pois é. Isto é um exemplo da chamada. Quem diz a chamada diz outra coisa, não é? Mas se recebermos o troco na mesma moeda, até vamos achar, temos a presunção de achar que o outro não está bem, não é? Que o outro devia ter mais benevolência, mais caridade, mais indulgência para connosco do que nós tivemos com ele. Ora, não se pode burlar as leis divinas, de maneira nenhuma. E se conseguirmos, se nós hoje, se cada um for pensando para si, os seus exemplos do trabalho, todos nós temos uma vida atarefada, aliás, parece que já não se conhece hoje ninguém, mesmo na reforma, que tem vidas atarefadas, não é? Se nós conseguirmos manter a atenção nos dias futuros, nesta máxima do amar, mas como a medida que Jesus disse, como a ti mesmo. E estaremos assim a contribuir, muito pouco, é verdade, mas a contribuir para a diminuição da destruição e do egoísmo. Nós sabemos que é fácil falar e que isto leva muito tempo, mas sabemos que é uma questão de tempo e que o tempo passa num processo gradual e que vai chegar à altura certa em que toda a humanidade, que é este o grande desafio, deixe ou passe a amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Pensar sobre as nossas virtudes e sobre os nossos vícios e ser confiantes e aceitar-nos, mas sem nos acomodarmos. É este o convite e o desafio
deste nosso encontro aqui, 27 de setembro de 2022. Se todos nós temos um modo de pensar, uma energia interior que nos faz acreditar, que nos faz fortalecer a nossa fé, em vez de criarmos expectativas em relação aos outros, então que a gente as crie em relação a nós. Porque nada mais natural do que nós já sabemos todos que vamos ter dissabores, vamos ter percalços ao longo da vida. Jesus advertiu-nos que na Terra só encontraríamos aflições. Então, comparemos connosco mesmo para melhorar o que nos rodeia. Pensemos o que é que nós já conseguimos fazer. Já conseguimos fazer muita coisa. A idade também vai chegando, nós vamos amadurecendo, não é? O que é que ainda não fizemos, mas que é esperado que a gente faça? E uma reencarnação é pouca. É uma gota de água no oceano. Mas já nos permite, já temos conhecimento que nos permite melhorar um bocadinho e cumprir com alguns dos propósitos que nós trouxemos. E as oportunidades são múltiplas em cada momento, em cada dia a dia. E aproveitar estas oportunidades. E então, sejamos gratos de estarmos em condições de já percebermos o que é justo, o que é que não é justo, de percebermos a lei de causa e efeito, que a cada um segundo as suas obras, e que o amor e o perdão ao próximo e a nós mesmos já é um grande avanço. Santo Agostinho, já todos nós já falámos em várias palestras aqui, na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele diz que a regra de conduta e o que o ajudou muito foi chegar à noite e fazer uma retrospecção do seu dia e perguntava-se a si próprio: será que alguém tem alguma coisa para se queixar? Será que eu fui correto em tudo? Será que se eu partir, neste momento eu tenho receio de ter deixado algo para fazer? Estamos dispostos a adotar essa regra? Essa regra é entre nós e a nossa consciência, não é? Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na própria consciência, não é? Esta autotransformação, este esclarecimento mental e a ampliação dos nossos sentimentos, e isto vai ajudar a equilibrar também as nossas emoções. Mas quantas vezes também nós já ouvimos dizer: porque eu não esperava que aquela pessoa conseguisse fazer aquilo, ninguém esperava. Quantas vezes nós vemos uma notícia qualquer e as próprias pessoas que viviam ali perto dizem: nunca julguei que a pessoa fosse capaz de fazer isto. Pois não, porque nós vivemos de tal maneira que passamos e dizemos bom dia, mas nem esperamos para ouvir bom dia, está tudo bem, e andamos sempre, nem esperamos para ouvir a resposta do outro. Dizemos bom dia, muitas vezes, porque se não dissermos é falta de educação. Mas isso é o que aparenta, porque em termos de sentimento é mais importante a gente parar e bom dia, como é que está? E também ainda temos aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade e então dizemos assim: eu não tenho necessidade de passar por este relacionamento, isto está a ser difícil. Estamos a falar de pessoas com as quais a gente se pode evitar. Então, eu não tenho necessidade, olha, essa pessoa, o telefone passa a não atender, ou então as minhas conversas passam só a ser bom dia, boa tarde. Ao invés disso, não deveríamos nós pensar, mas muito honestamente, aqui está uma oportunidade para eu tentar perceber quais são as minhas intenções, quais são os meus sentimentos e em que é que eu posso melhorar. Nós somos muito bons a conquistar amizades, mas o difícil é mantê-los. Joana de Ângeles diz-nos que nós agimos assim justamente porque nos faltam recursos cada dia para podermos dar.
isto, a questão do amor, a questão do gostar do próximo, a questão de tirar do papel e aplicar na prática estes conhecimentos que nós temos, é uma questão profunda. E é como uma semente, quando nós lançamos uma semente à terra, nós não queremos que ela, não é no imediato que ela vai germinar. Nós cuidamos dela, nós damos as condições para que ela brote, para que ela dê fruto. E foi isso que a divindade fez connosco, foi dar-nos o tempo para nós podermos ir melhorando, para nós nos ir aperfeiçoando. E não tínhamos ilusões. É que ninguém pode ter a pretensão de achar que o outro ou que o próximo deve pensar pela sua própria cabeça. Nós é que temos que nos adaptar ao mundo, torná-lo melhor. E o nosso planeta está em transição planetária. E é para melhor.